Empregado, tá? Vamos falar agora do empregado. Artigo 3º da CLT. Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual ao empregador, sob a dependência deste e mediante salário. Repetindo. Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual ao empregador, sob a dependência deste e mediante salário. Então, pessoa física, né, que é a pessoalidade, não eventualidade, onerosidade e subordinação. É o SHOP. Aqui tem a questão do contrato de equipe, que não é aceito no ordenamento brasileiro. Tá? Contrato de equipe seria cada um trabalhava num dia, uma equipe e tal, ali, mas aí no caso seria na verdade um feixe de contratos individuais de trabalho. Elementos, aqui, artigo 507. Nos contratos individuais de trabalho, cuja remuneração seja superior a 2 vezes o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, poderá ser pactuada a cláusula compromissória de arbitragem, desde que por iniciativa do empregado, e tal, você está falando dos autos empregados, né? Enfim, vamos aqui. Quais são os elementos não essenciais? Não é essencial para o contrato de trabalho a exclusividade, ou seja, ele pode, se não tiver uma cláusula de exclusividade, ele pode trabalhar em outro lugar. Né? O local da prestação de serviço também não é essencial, e a profissionalidade também não é essencial. Essencial, os elementos essenciais são esses aqui: pessoalidade, não eventualidade, onerosidade e subordinação. SHOP. Não se distingue entre o trabalho realizado no estabelecimento do empregador ou executado no domicílio do empregado. Não se distingue. E o realizado à distância, né? Desde que estejam caracterizados os pressupostos da relação de emprego. Se estiver caracterizado os pressupostos da relação de emprego, tendo caracterizado isso, não tem diferença o trabalho realizado à distância. Parágrafo único. Os meios telemáticos informatizados de comando, controle e supervisão se equiparam para fins de subordinação jurídica, né? Aos meios pessoais e direto de comando, controle e supervisão do trabalho alheio. Artigo 3º, parágrafo único da CLT. Não haverá distinções relativas à espécie de emprego e à condição de trabalhador, nem entre o trabalho intelectual, técnico e manual. Então não tem distinção relativa à espécie de emprego e condição de trabalhador. Tá? E também não tem entre trabalho intelectual, técnico e manual. Não tem distinção. É tudo empregado. A súmula 386. Preenchidos os requisitos do artigo 3º, é legítimo o reconhecimento de relação de emprego entre policial militar e empresa privada, independente do eventual cabimento da penalidade disciplinar previsto no Estatuto do Policial Militar. O policial militar no Estatuto não pode trabalhar em local lá, fazer segurança, por exemplo, mas se ele faz, cabe aqui o reconhecimento da relação de emprego entre ele e a empresa privada. Não há formalidades para contratar empregado, pois o contrato de trabalho pode ser celebrado, inclusive de forma verbal. O contrato de trabalho pode ser verbal. Há existência, entretanto, de um documento obrigatório do empregado, chamado CTPS, servindo como meio de prova na área trabalhista e previdenciária. A falta de anotação da CTPS não afasta o vínculo empregatício. Não anotou, o vínculo está lá, existe, mas possibilita que a empresa seja atuada pela fiscalização. A prova do contrato individual do trabalho será feita pelas anotações constantes da carteira profissional de trabalho ou por instrumento escrito, né, no contrato, e suprida por todos os meios permitidos em direito. As anotações apostas pelo empregador na carteira profissional do empregado não geram presunção juris et de jure, mas apenas juris tanto. Não é absoluta, é relativa. Porque ele pode falar que o cara trabalha menos, ganha menos, e na verdade ele ganha por fora alguma coisa a mais, por exemplo. A CTPS terá como identificação única do empregado o número do CPF, tá? Então ela é vinculada ao número do CPF. Prazo para anotação, 5 dias úteis. 5 dias úteis tem para anotar. As demais anotações, como férias e reajuste salarial, é 48 horas. 48 horas estão para férias e reajuste salarial, as demais anotações, né? E o prazo para anotação do registro é de 5 dias úteis, tá? Úteis. Anotações, data de admissão, tem que ter. Remuneração e condições especiais, se houver, como salário de utilidade, gorjeta, função externa, etc. Tá? Mas data de admissão tem que ter a remuneração, quanto ganha, e as condições especiais, caso tenha. Aqui, ó, um exemplo aqui de dano moral, configuração, retificação de registro na carteira de trabalho, né? Caso de dano moral, tá?
configura lesão moral a referência na carteira de trabalho do empregado de que algum registro ali constante decorreu de determinação judicial, por exemplo, falar que ele tá ali, aquilo tá ali, mas foi por causa de determinação judicial. Isso queima a carteira, né, como dizem. Constituindo a anotação desnecessária e desabonadora. Da mesma maneira que não pode ter justa causa, etc. Né? Tal registro dificulta a obtenção de novo emprego e acarreta ofensa a direito da personalidade do trabalhador. Em todas as atividades será obrigatório para o empregador o registro dos respectivos trabalhadores, podendo ser adotados livros, fichas ou sistema eletrônico conforme instruções a serem expedidas pelo Ministério do Trabalho. O empregador que mantiver empregado não registrado nos termos do 41 da CLT ficará sujeito a multa de R$3.000 por empregado não registrado, acrescido de valor igual em cada reincidência. Especificamente quanto à infração a que se refere o caput desse artigo, o valor final da multa aplicada será de R$800 por empregado não registrado, quando se tratar do quê? De microempresa ou empresa de pequeno porte. Então, em regra, a multa é de R$3.000 por empregado. Mas se for uma empresa se for uma microempresa ou empresa de pequeno porte, aí vai ser R$800 por empregado. Aí ainda tem mais uma aqui, ó. Na hipótese de não serem informados os dados a que se refere o parágrafo artigo, aqui faltou dados informados. Foi registrado, mas não tem informação dos dados. O empregador ficará sujeito a multa de R$600 por empregado prejudicado. Porque anotou, mas não anotou todos os dados lá. Tem que ter remuneração, etc. A data, né, da admissão pode trazer prejuízo para o empregado. Para fins de contratação, o empregador não exigirá do candidato a emprego comprovação por experiência prévia por tempo superior a 6 meses no mesmo tipo de atividade. Então, a atividade é de 6 meses, tá? A experiência prévia que pode pedir é por 6 meses no mesmo tipo de atividade. Que a gente tem a figura também do empregado rural. O empregado rural não possuía os mesmos direitos dos empregados urbanos. Com a promulgação da Constituição Federal, ocorreu a equiparação, tá, entre urbanos e rurais. Isso é constitucional, tá? As relações de trabalho rural serão reguladas por essa lei, que é a 5889 de 73, e no que ela não colidirem, pela CLT. Então, a CLT é fonte subsidiária da lei do rural, do trabalhador rural, só que só no que não colidir, tá? Então, vai ter que ter pessoa física também, na eventualidade, onerosidade e subordinação, tá? É a mesma coisa. O ponto principal para identificar o trabalhador rural é diferente aqui só nessa questão. É prestar serviços ao empregador rural. E quem é empregador rural? É toda pessoa física, que em propriedade rural ou prédio rústico, presta serviços de natureza não eventual a empregador rural. Ou quem é o empregado, né? O empregado rural é esse. É toda pessoa física, tá? Uma pessoa física que vai prestar serviço ao empregador rural. Em propriedade rural, prédio rústico, sob a dependência deste e mediante salário. Então pode ser até na cidade, o prédio rústico no caso, mas tem que ser uma pessoa física que presta serviço de natureza não eventual ao empregador rural, sob a dependência deste, ou seja, a onerosidade, e mediante subordinação, né, dependência deste, mediante salário. O empregado que prestar serviços ao empregador rural em âmbito residencial é empregado doméstico, pois não está inserido em atividade lucrativa. Nesse caso, o empregador que prestar serviços, o empregado, ele está prestando serviço lá ao empregador rural, mas no âmbito residencial dele. Então, no caso, ele vai ser doméstico. Não tem nada a ver com a atividade lucrativa do empregador rural. Considera-se empregador rural, para os efeitos dessa lei, a pessoa física ou jurídica. Quem é o empregador, então? É uma pessoa física ou jurídica, pode ser os dois, proprietário ou não. Outra pessoa que pode contratá-lo, mesmo sem ser o proprietário, que explore atividade agroeconômica. Esse é o empregador rural. Explora atividade agroeconômica. Uma pessoa física ou jurídica, proprietário ou não, que explore atividade agroeconômica em caráter permanente ou temporário. Diretamente ou através de prepostos e com auxílio de empregados. Então é bem interessante. Considera-se empregador rural, para os efeitos dessa lei, quem? Pessoa física ou jurídica, proprietário ou não, que explora atividade agroeconômica em caráter permanente ou temporário, né, essa atividade que ele explora, diretamente, ele pode explorar diretamente ou através de prepostos, e com auxílio de empregados. Inclui-se na atividade econômica referida no caput desse artigo, além da exploração industrial em estabelecimento agrário não compreendido na CLT, a exploração do turismo rural, ancilar
a exploração agroeconômica. Então, a exploração do turismo rural ancilar à exploração agroeconômica também vai ser considerado, vai ser incluído nessa atividade econômica do empregador rural. Considera-se serviço intermitente do rural, aquele que, por sua natureza, seja normalmente executado em 2 ou mais etapas diárias distintas, desde que haja interrupção de trabalho de no mínimo 5 horas, entre uma e outra. Então, ou seja, tem uma interrupção, né? Existe essa interrupção e o serviço vai ser executado em 2 ou mais etapas diárias, né? Só que essa interrupção ela tem que ter no mínimo 5 horas para ser considerado intermitente do rural. Nos serviços caracteristicamente intermitentes, não serão computados como de efetivo exercício os intervalos. Esse intervalo não é computado como efetivo exercício, tá? O intervalo entre uma e outra parte da execução de tarefa diária. Só que, desde que tal hipótese tem que ser expressamente ressalvada na carteira de trabalho. O produtor rural, pessoa física, poderá realizar contratação de trabalhador rural por pequeno prazo para o exercício de atividade de natureza temporária. Aqui a gente está falando de pequeno prazo para o exercício de atividade temporária. Então, o produtor rural, pessoa física, pode realizar a contratação de trabalhador por pequeno prazo, né? A contratação de trabalhador rural por pequeno prazo, qual é esse pequeno prazo? Dentro do período de 1 ano, ele não vai poder superar 2 meses. Se superar 2 meses, ele vai ficar convertido em contrato de trabalho por prazo indeterminado. Então, aqui é uma possibilidade de contrato de trabalho por prazo determinado, tá? No período de 1 ano, não pode superar 2 meses. A filiação e a inscrição do trabalhador que trata esse artigo na Previdência Social decorrem automaticamente da sua inclusão pelo empregador na guia de recolhimento do Fundo de Garantia, cabendo à Previdência Social instituir mecanismo que permita a sua identificação. Então, o empregador ele tem que fazer a filiação e inscrever esse trabalhador temporário na Previdência Social, né, para ter lá a guia de recolhimento do Fundo de Garantia, etc. O contrato de trabalho por pequeno prazo deverá ser formalizado mediante a inclusão do trabalhador na GFIP, tá? Na guia do Fundo de Garantia, tá? O contrato de trabalho por pequeno prazo deverá ser formalizado mediante a inclusão do trabalhador, tá? Mediante a anotação da carteira de trabalho, e em livro ou ficha de registro dos empregados, né? Ou mediante contrato escrito, em 2 vias. Um para cada parte, onde conste no mínimo esse contrato escrito. Ele vai ter, se não anotar na carteira, tem que fazer esse contrato escrito em 2 vias, uma em cada parte, onde conste no mínimo. Expressa autorização em acordo coletivo ou convenção coletiva, para que isso aconteça. Identificação do produtor rural e do imóvel rural onde o trabalho será realizado, e identificação da respectiva matrícula. Identificação do trabalhador, com indicação do respectivo número de inscrição do trabalhador, que é o NIT. A contratação de trabalhador rural por pequeno prazo só poderá ser realizada por produtor rural, pessoa física, proprietário ou não, que explora diretamente a atividade agroeconômica. São assegurados ao trabalhador rural contratado por pequeno prazo, além de remuneração equivalente à do trabalhador rural permanente, os demais direitos de natureza trabalhista. Então, o trabalhador rural contratado por pequeno prazo, ele tem essa equiparação com a remuneração do trabalhador rural permanente. E os demais direitos de natureza trabalhista também.